up the volume, get ready to go. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu adoro sobre produção de conteúdo de uma forma rápida, fácil, para você fazer assim, ó, um monte de post de uma vez só. Vamos lá? Lá para a prática? Bora! Bom, então aqui no Canva, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar qual vai ser o seu layout, tá? Aqui eu peguei esse específico que fosse como um produto que você está fazendo ali uma peça estática, tá? Acho mais fácil de começar assim para explicar, tá? E peguei um outro exemplo aqui, também de um outro que seria como um carrossel, com 3 partes aqui, para vocês entenderem mais ou menos como isso dá para fazer. Então, o primeiro passo é qual é o seu layout, qual é a peça, né? O esquema que você quer pôr as informações. Então, beleza, vai ser isso aqui, então você tem que identificar. Ele tem um título aqui, ele tem aqui um subtítulo, aqui embaixo tem um texto falando. Então, quais são as partes onde isso vai mudar, né? A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um nome, o modelo, quantas parcelas, qual o valor. Aqui tem um da capacidade, aqui também. E uma dica muito importante, tá? Quando você vai fazer esse tipo de produção no Canva, em lote, você precisa que isso sempre seja um texto. Não pode ser um círculo e ter alguma coisa dentro dele escrito, porque ele entende que isso é um círculo, não é um texto. Então, sempre precisa ser o texto, tá? Então, no máximo, a gente põe aqui um sobre o outro, tá? E aí, como você vai combinar a inteligência artificial com isso, tá? Você até pode fazer de algum tema, às vezes, dependendo, ou muito se for os seus próprios produtos, tá? Então, eu peguei aqui no ChatGPT, tá? Eu tenho o Plus, mas no 3 também no gratuito funciona, dá na mesma coisa, tá? Eu fiz só um exemplo, tá? Então, eu fiz um prompt nele aqui falando, faça uma tabela, contém na primeira coluna o tamanho da capacidade, no segundo título, 3 a parcela, valor, quais são esses campos ali da minha peça que eu quero preencher. E aí ele fez 10 exemplos aqui para mim e preencheu todos eles aqui, tá? E se você tem o 4, né, o Plus aqui do ChatGPT, você pode usar um plugin, chama Make a Sheet, e ele vai pegar essa tabela que ele criou aqui e já vai baixar em CSV. Mas também nada impede de você vir aqui, copia essa tabela toda, joga no Excel ou no Google Sheets, faz Ctrl V ali, copia e baixa em CSV, tá? Uma coisa que o arquivo precisa estar em CSV. E aqui eu fiz um outro exemplo, tá? Para um carrossel. Então, pedindo para ele fazer aqui sobre marketing digital, pode ser o tema que você quiser, para ele fazer esses 5 slides seguindo uma ordem. O ChatGPT ele sempre precisa de contexto, tá? Então, não adianta só você jogar uma frase e ele vai fazer o que ele achar. Você sempre tem que dar exatamente ali um contexto maior, para quê e como você quer. Eu fiz aqui um prompt simples, tá? Falando a ordem que ele faça numa tabela, a coluna 1 com o título, a coluna 2 com o subtítulo, a coluna 3, um texto sobre o título 1, às vezes aqui a gente pode descrever mais, e assim foi para cada um. Então, ele montou aqui uma tabela, falando para mim, marketing digital, estratégias para 2023, ele fez um subtítulo, escreveu sobre esse subtítulo e assim sucessivamente. A mesma coisa, você copia tudo e salva num CSV. Então, você pode até ter o seu catálogo de produtos. Você pega tudo isso, põe no CSV e vamos voltar aqui pro Canva. Então, o que você vai fazer nele, tá? Eu vou desfazer o que aqui já está feito e vou voltar, tá? Bom, então aqui no Canva a gente vai pegar aqui o nosso modelinho, tá? De peça. E a gente vai fazer o quê? A gente pode vir aqui no lado esquerdo, clicar em Apps. E ele vai abrir todos os tipos que o Canva, né, tem. Aqui existe uma opção que chama Criar em Lote. Você vai clicar nessa opção e ele vai te falar, olha, então vem aqui e põe o seu CSV que você gerou. Ou você até pode inserir de forma aqui manual, ele vai criar como se fosse uma tabelinha para você preencher. Mas se você já tiver, obviamente, preenchido, é mais fácil. Então, você faz aqui o upload do CSV e ele já me trouxe o que tem lá. Você até pode manter o cabeçalho, tá, da sua planilha com o que é sobre aquela coluna,
Aqui no caso ele não identificou isso como eu baixei direto, mas a gente consegue entender. Então aqui, ó, 128 GB é a capacidade. Então eu vou clicar nesse texto daqui, vou vir nesses 3 pontinhos do mais, vou clicar em conectar dados e vou selecionar essa coluna aqui. Então ele deu um certinho aqui que isso aqui, essa coluna já está conectada com alguma coisa. Aqui no de cima, eu vou pegar a mesma coisa. Pode clicar com o botão direito do mouse também, conectar dados, e aqui eu sei que é o tipo, então eu vou clicar aqui. O de baixo é a mesma coisa, e você vai fazendo isso para todos, até você ter tudo direitinho conectado do que você precisa, aí trocar de informações. O que acontece também, às vezes tem coisas que não vai mudar, então o seu modelo aqui principal, ele tem que saber o que muda e o que não muda, né? Então, por exemplo, 12 vezes no cartão frete grátis em um ano, isso não muda, isso vai ser igual para todos, então beleza. O que você também pode, às vezes, fazer, às vezes, na primeira vez pode ser que dê errado, aí você gera de novo, é muito fácil, tá? Mas você pode aqui também, às vezes, no texto, já deixar, ele vai ter que ficar todos para a esquerda, é melhor no meio, é melhor para lá, que ele vai gerar todos iguaisíssimos, tá? Então, isso é importante de você deixar. Por quê? Eu vou colocar aqui para gerar só para vocês verem, né? Então, todos eles aqui estão conectados. Vou colocar continuar e aí ele vai me trazer todas as linhas que tem nesse CSV. Às vezes você não precisa fazer para todos de novo, só precisa fazer para um produto que mudou o valor ou alguma informação que estava errada. Às vezes você pode aqui só selecionar, eu quero só essa aqui, né? Aqui eu vou fazer para todos para vocês entenderem. Ele vai gerar aqui, então, 9 designs de uma vez. Então, ele vai pegar os 9, vai criar um novo arquivo, tá? Ele vai gerar. Então, pronto. Aqui ele gerou todos, tá vendo que tem 9 páginas e cada um tá de um jeito. Esse é o smartphone, 12, por tantos reais, tantas capacidades. Aqui ele trocou laptop, Dell, 12 vezes, 8.000 e outra capacidade. E ele foi criando cada um deles. Qual é o trabalho que, em tese, você tem depois? É pegar esse, que aqui, por exemplo, a fonte de HD externo tem o celular. Você vai tirar essa foto e vai pôr a foto do seu produto, ou outro produto aqui que seja. Você só vai ter esse trabalho de trocar a imagem e, no máximo, aqui, se você quiser, fazer alguns ajustes finos, porque, por exemplo, esse 6 vezes ficou muito longe. Então esse aqui eu vou pôr mais centralizado, ou mais para cá, ou vou mexer ele para vir mais para cá. Você escolhe, tá? Se você for fazer um padrão, se você for mudar aí de um para o outro para não ficar, às vezes, com esse espaço. É super simples. Então aqui é um estático, né, de vários produtos que você pode fazer. Vou fazer o outro exemplo do carrossel, que eu acho muito bom, tá? Aqui é a mesma coisa. Ele já está conectado, tá? Se até a gente abrir aqui, ele não aparece. Mas ele já está conectado com o meu CSV. Até se eu abrir de novo e eu fazer de novo o upload do arquivo, viu? Ele já identificou, ele já bateu, porque eu já usei esse arquivo antes, tá? Então, ele tem todo mundo aqui já conectado. Eu vou dar um continuar. Esse tem 3 linhas só nesse CSV, como se eu gerasse 3 carrosséis diferentes. Vou colocar aqui para ele gerar para vocês verem também. Então, beleza, ele gerou todo mundo aqui. O que aconteceu? O texto só ficou um pouco fora da diagramação. Você só vai ter que vir aqui e arrumar para ficar bonitinho, né? Todas as palavras aí juntinhas. E aí ele já fez, ó, o próximo é SEO para o futuro. Aí você abre aqui um pouquinho, se quiser assim, aí você escolhe. E o texto que ele gerou lá no ChatGPT tá aqui embaixo falando. Aqui embaixo, marketing de conteúdo, publicidade paga. Isso é um carrossel. Aí ele fez um outro carrossel. Então eu venho aqui, arrumo. Beleza. Mídias sociais, e-mail marketing, análise de dados. Terceiro carrossel, tá? Realidade aumentada, chatbots e marketing influência. Se quiser, você pode aumentar aqui para ficar os dois na mesma linha. Então, em questão de minutos, a gente fez 3 conteúdos. Você pode soltar um cada dia nas suas redes sociais. O objetivo é que você consegue produzir conteúdo com uma grande facilidade e fazer isso numa velocidade muito grande.
Se você quiser animar para isso aqui virar um Reels, você também pode. Aí você pode fazer de acordo. Aqui, como ele está estático, o Canva tem uma grande facilidade que é a conversão mágica. Você poderia vir aqui e falar, poxa, esse carrossel eu queria que virasse um vídeo para o TikTok. Você vem aqui ou escolhe qual é a outra dimensão, dá a continuar. Ele vai processar aqui para fazer nesse novo tamanho. Ele fez. A gente coloca copiar e redimensionar, se você não quiser perder esse carrossel aqui que já está feito, ou redimensiona esse próprio arquivo. Vou colocar para ele copiar para vocês verem. Ele vai lá gerar. E aí você pode abrir de novo. Ele vai abrir, né, um novo arquivo para não perder. E ele transformou todo aquele carrossel num outro formato aqui para uma outra rede social. Então, ele fez todo ele aqui, que está agora em modelinho de vídeo. Você, obviamente, vai dar um double check nele. Ó, ele ficou até bem enquadrado. Tá, às vezes, muito para cima, porque tem pouco texto. Às vezes, podia ter mais texto, esse está mais para baixo. Aí, é uma questão mais de diagramação. E às vezes você até pode fazer o quê? Ele transformou, eu posso apagar todos os outros, pego só aqui o primeiro, ajusto como eu quero que ele fica e gero em lote tudo de novo, porque o texto é o mesmo. Até você pode vir, eu quero fazer uma animação aqui, uma transição entre cada um, de, sei lá, deslizar. E você pode aplicar em todas as páginas. 4 segundos às vezes é muito, vamos deixar 3 segundos. E para ele aplicar em todos, aí ele vai diminuir. E você pode vir aqui, pode até dar um preview para ver como ele vai ficar. Então ele vai lá, marketing digital, vai passar para o lado para o próximo, vai passar para o lado para o próximo. E você já tem um bom caminho andado na sua produção de conteúdo, né? Então o Canva, aliado junto com a inteligência artificial e as próprias ferramentas do Canva, são sensacionais para você fazer assim, em minutos a sua produção de conteúdo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, incrível. Se você gostou, clica aqui no botãozinho, se inscreve, curte o nosso vídeo, manda para mais gente esse vídeo, para quem tá aí precisando fazer vários conteúdos de uma vez, que esse vídeo vai super ajudar. Comenta aqui quais outras ferramentas ou outros vídeos você quer ver. E não se esqueça de entrar lá na nossa comunidade de inteligência artificial, que a gente fala sempre sobre conteúdo, sobre ferramentas, troca ali com todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Turn up the volume, get ready to go. Feeling the beat, starting to